Olá pessoal, eu me chamo Carlos Humberto Martins Júnior e eu estudo na Faculdade Federal de Uberlândia pela FACOM, Faculdade de Computação. Aí meu professor chama Albertini e eu tô aqui para explicar o trabalho de estrutura de dados 2, que foi desenvolvido em Python. No caso, tinha que criar um algoritmo onde a complexidade, no pior caso, tinha que ser maior que n ao quadrado. Poderia ser n ao quadrado log de n ao cubo, enfim. Vou falar um pouco mais sobre o meu programa, meu algoritmo no caso, que se chama ordenação pateta e tem toda alusão aos três patetas. E com o decorrer da minha apresentação vocês vão entender o porquê que tem a ver com eles. Enfim, na main, no caso, vamos criar um array de 4 posições, no caso aqui a gente criou, que eu vou explicar totalmente isso aqui. Então, a gente criou o nosso array, certo? A gente pega o tamanho desse array para passar na nossa função pateta sort, no caso, ordenação pateta. A gente está passando o array, o zero para saber que começa no início, né, para passar o início, que é zero, né? E n-1 para pegar o tamanho total menos 1. Mas por quê? Por exemplo, quando a gente aprende a vetor, no caso, posição 0 até 9, por exemplo, o tamanho é 10, mas começa no 0. Então a gente usa esse menos 1 por causa disso. Não vai chegar no 10, vai chegar até no 9, se fosse, por exemplo. Certo. Explicando um pouco aqui da minha função, a gente está passando o array, o 0 que vai ser o nosso L, e o H, que vai ser o total, o tamanho total menos 1. Certo. Se o 0, aqui que a gente está passando, for maior que o nosso n-1, a gente dá um return. Mas por quê? Porque a gente não teria um array de nada. Porque se fosse só um array aqui, não teria nada no array, então não teria o que ordenar. Beleza. Aqui, a gente está verificando se o nosso primeiro componente, que no caso o zero vai para cá, no nosso array da última posição, que é o nosso H, vai ser maior. Se a primeira posição vai ser maior que a última posição. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente pegou uma variável auxiliar t e fez um swap, uma troca. Porque se for menor, então eles trocam. Tá certo. Enfim, se o nosso array tiver mais que duas posições, por exemplo, se tiver só duas posições, então aqui já matou a charada. Porque, por exemplo, se fosse 2 e 1, então o 2 iria para o lugar do 1 e o nosso array estaria organizado. Mas se ele tiver três posições, aí muda totalmente a história. No caso, maior que 2, né? Esse t aqui, então, vai receber o tamanho total do array, que no caso, ó, o h, que é o nosso total menos 1, que a gente vai estar acrescentando mais um ainda, e o nosso L, que é o zero. Então a gente vai pegar o total e dividir por 3. Aí que entra o porquê dos três patetas. Enfim, ele trabalha com 3 passos sempre. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Eu vou explicar esses 3 passos mais detalhadamente. Certo. Como é que ele ordena? Então, ele utiliza os 3 passos, como eu falei, ordena 2/3 do começo do array, depois ordena 2/3 do final do array. E por fim, 2/3 do começo do array, para ele dar aquela dupla verificada. Enfim, vamos pegar o exemplo que estava lá no começo. Aqui, ó, 3, 4, 2 e 1. Então, 3, 4, 2 e 1. Como é que ficaria? Primeiramente, a gente entraria naquela verificação se o primeiro é menor que o último. Aí depois a gente ordenaria os 2/3 do começo, os 2/3 do final e os 2/3 do começo de novo para dar aquela dupla verificação, certo? Então vamos ver como é que seria. Verifica o primeiro com o último, certo? Aí depois ele verificaria, ele pegaria os 2/3 aqui e ele
faria trocas, no caso ele verificaria mais 2/3. Então, ele verificaria o 3 e o 4, depois seria os 2/3 do final, depois os 2/3 do começo. Pensando assim, ó, esse aqui seria o primeiro passo. Que o primeiro passo ele faria mais 3. Mais 3 outros passos de recursividade. Enfim. Aí no segundo passo, que seria o do final, os 2/3 do final, ele pegaria 4 e 2, depois o 2 e 1, depois o 4 e 2. E por fim, o nosso último passo, que seria os 2/3 do começo, pegaria o 3 e o 4 de novo, o 4 e o 2, o 3 e o 4. Certo, agora eu vou explicar de uma forma muito melhor. Então vamos começar com a explicação que eu acho mais plausível assim, de entender. Então, primeiramente, a gente verifica se o primeiro elemento é maior que o último elemento. No caso aqui do nosso exemplo, sim. Então, vamos trocar eles. Então, fica 1, 4, 2 e 3. Certo? Agora a gente verifica se tem mais de 2 elementos no nosso array. E sim, nosso array possui 4 elementos. Então, o t vai receber, lá no código que eu passei, no começo, o t vai receber o total dividido por 3. Então, no caso, ele faria o seguinte, ele pegaria aqui, dividiria aqui, depois aqui de novo, que seriam os nossos 3 passos. Então, começando do nosso primeiro passo, a gente faria o seguinte, recursivamente, ele dividiria em mais 3 passos. Então, ele faria isso daqui, aqui, aqui e aqui de novo, no nosso primeiro passo. Então, vamos começar aqui, nosso primeiro passo do primeiro passo da recursividade que ele faz. Então, a gente pega aqui e verifica. 1 é maior que 4? Não. Vamos escrever todos os nossos testes aqui, ó, para a gente ver no final quanto que deu. Então, o 1 é maior que 4? Não. Então, a gente vai para o nosso segundo passo, que eu falei. Os 2/3 do final para cá. O 4 é maior que o 2? Sim. Então, vamos escrever aqui. E trocar aqui. O 2 com 4. Certo. Agora ele verifica no começo, de novo. 1 é maior que o 2? Não. Então vamos escrever aqui de novo. 1, 2, 4, 3. Certo, agora a gente vai para o nosso segundo passo, onde ele verifica o nosso array do final. Então vamos lá. Aqui, pegou o array do final. O 2 é maior que... Pera. Aqui, né? Ele vai fazer o subpasso de novo. Ele vai fazer no final, no começo. E, quer dizer, no começo, no final e no começo novamente. Então, vamos começar. O 2 é maior que 4? Não. Então, a gente escreve aqui de novo, para a gente ver nossos passos no final. E verifica agora no final. O 4 é maior que o 3? Sim, o 4 é maior que o 3. Então, a gente vai trocar eles. Três, 4. Certo. Eu dei esse exemplo aqui porque eu queria chegar nesse ponto. Então, ele já está ordenado, como vocês podem ver. Mas, ele vai continuar todos os passos de recursão que ele faz. Então, ele vai voltar para cá. Mesmo estando ordenado, ele vai fazer todos os passos que ele tem que fazer. Então, ele vai verificar aqui novamente. O 2 com 3. E o 2 não é maior que 3. Então, a gente escreve ele aqui novamente. 1, 2, 3, 4. Então, agora, a gente pega no começo novamente, do nosso último passo. Ele verifica se 1 é maior que o 2 e não. Então, a gente escreve novamente, aí ele vai verificar no final dos nossos 2/3. E o 2 é maior que 3? Não. Então, escreve novamente. 1, 2, 3, 4. Ele verifica novamente no começo. E 1 é maior que 2? Não. Então, finalizou. Para vocês verem, mesmo estando ordenado aqui, ele fez mais 4 passos.
e 4 seria o nosso n. Então, ele fez passos a mais. E mesmo assim, se ele tivesse ordenado desde aqui, desde o começo, se ele tivesse ordenado aqui, ele faria todos esses passos. Então, eu vou explicar agora sobre a complexidade do algoritmo. Falando sobre complexidade, a gente teria o nosso código aqui, onde no primeiro passo, né, que ele ordena do começo, ele ordena 2/3, então a gente teria 2/3 vezes n. No final, a mesma coisa aqui, a segunda parte, que ele ordena os 2/3 no final, 2/3 vezes n. E a gente teria mais um aqui para os 2/3 do começo, né? E para a gente calcular a nossa complexidade, a gente precisa entender dois conceitos. A primeira é a relação de recorrência, que é uma técnica matemática que permite definir sequências, conjuntos ou operações de algoritmos. No caso, a gente precisa dela para chegar em um carinha chamado método mestre, que é onde a gente realmente vai calcular a nossa complexidade. Então, a gente teria nossa relação de recorrência aqui, onde teria 3 vezes o nosso 2/3 aqui, vezes n, né? Porque repetiu 3 vezes, então 3 vezes isso daqui. A gente teria isso daqui. Mas a constante, no caso, ela não é importante para a gente. Por exemplo, um algoritmo n ao quadrado mais 1 ou n ao quadrado mais 3 não importa para a gente. O que importa mesmo é o que está fazendo o algoritmo crescer muito. Então, o n ao quadrado. Mesmo se fosse n ao quadrado mais n, o que importa mesmo, a nossa ordem seria de n ao quadrado. E muito improvável da gente usar n ao quadrado mais n para expressar isso. Certo? Para a gente falar do método mestre, ele é um método conhecido assim para resolver recorrências provenientes de algoritmos onde usa recursividade. No caso, o nosso está usando recursividade. Então, a gente tem que usar ele para entender a complexidade dele. E não basearia somente falando dos for. Se fosse um for dentro do outro, daria n ao quadrado. No caso, a gente tem que fazer uma conta. Então, portanto, f de n é igual a 1. O a, que é quantas vezes repetiu aqui, que dá 3. O nosso b, que é 3 sobre 2. Mas aí você está olhando aqui, está vendo 2 sobre 3. Aí você se pergunta, mas por que 2 sobre 3? Porque 2 sobre 3 vezes n daria 3 sobre 2n. No caso, se você fizer essa multiplicação aqui. E não daria 2/3 de n. Entendeu? Então, é um número acompanhado ao n. E a nossa constante, a gente exclui ela. Então, a gente teria essa equação aqui, onde Ozão de n log de 3 dividido por 2 de 3, que daria aproximadamente 2,7. Enfim. No nosso melhor caso, no nosso médio caso e no nosso pior caso, a gente teria a mesma complexidade. Mas por quê? Como eu mostrei naquele exemplo, toda vez que, mesmo se o algoritmo estiver totalmente arrumado, organizado, por exemplo, se for 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, ele vai fazer o mesmo tanto de comparações. Então, eu também achei esse programa aqui onde eu posso mostrar como é que meu algoritmo funciona. No caso, como é que ele ordenaria uma lista totalmente ordenada. Coloquei um tempo de 1.1 milissegundos e coloquei 60, um array de 60 posições. Então vamos ver como é que ele rodaria. No caso, mesmo estando organizado, a gente pode ver que ele está organizando um por um, verificando e fazendo aquela recursividade. Então, isso torna ele muito lento, porque mesmo se tivesse desorganizado, ele faria o mesmo tanto como se ele tivesse organizado. Então vamos ver até o final. Para finalizar,
Eu vou falar algumas curiosidades aqui que eu deixei de falar no começo, que o meu algoritmo, na verdade, chama Steward Sort em inglês, ou é algoritmo pateta, no caso, que tem a ver com os três patetas da série americana, né? Onde um deles bate nos outros dois, que, no caso, os três patetas tem a ver com os 2/3 do array, né? Que ele sempre ordena em 2/3. Enfim, o arredondamento sempre deve ser para cima, ou ele entra em um loop infinito. Mas pode haver casos onde ele não é muito recomendado, porque pode haver um caso específico assim que ele pode entrar em um loop infinito, mesmo com arredondamento. Então, ele não é recomendado. Aqui é o site onde eu baixei o programa lá para ver como é que ele seria organizado. E aqui minhas pesquisas de base que eu usei para falar sobre o meu algoritmo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir minha aula. Valeu!